Bruninho, calma. Isso me lembrou a babação, porque vem com número. Quando vem com número, me irrita. Eu quero ver chance clara de gol. Se tiver 9 chances claras de gol, como foi hoje, aí você vai calar minha boca. Pode tentar separar aí, nos 2 jogos que você falou. Se tiverem 9 não, 7 chances claras de gol, 2 a menos que hoje, você já me ganha no debate. Porque aí a gente vai para número. É a mesma coisa daquela babação que tinha nas eliminatórias. O Tite é recordista. É a mesma coisa que você falar para mim que o cara é recordista pan-americano e querer comparar ele com o recordista olímpico. Ué, dane-se... Eu quero dizer uma coisa para você. Dane-se número de finalização primeiro, se não foi chance clara. Hoje estou falando chance clara. Primeiro, tenho algumas coisas. Primeiro, eu disse aqui nesse programa e vou repetir, que eu acho que o trabalho que o Tite fez no Flamengo é o pior trabalho dele em clubes desde o Palmeiras de 2006. Falei isso mais de uma vez aqui. Segunda coisa, é a obrigação empilhar a chance contra um time ruim igual o Corinthians. Vai criar 9 chances contra o Palmeiras. Vai criar 9 chances contra o Peñarol. Porque aí são times mais qualificados. Jogar contra o Corinthians é fácil. É o time que está no Z4 do Brasileiro. Para, amor. Muito obrigado de novo. Ô, Bruno Prado, eu às vezes me sinto um gênio, Bruno Prado. É verdade. Sério. Eu às vezes sinto que eu não estudo realmente, eu não vejo porra nenhuma, mas eu me sinto um gênio, Bruninho. Sabe por quê? Porque ele falou pra mim, hoje era contra o Corinthians. O Tite perdeu pro Corinthians agora, massacrado pelo Corinthians. E você tá querendo defender, falando que o Corinthians é um adversário ruim. O Flamengo foi amassado pelo Corinthians, agora no Brasileirão. Pode ficar calado. Jogou com o time titular? Eu entendo. E no Maracanã, no Brasileiro, o Flamengo amassou o Corinthians. Foi 2-0, podia ter sido 5. Para de atrapalhar! Para de atrapalhar, ele não tem argumento e você quer me atrapalhar. Mas foi. O jogo com o Palmeiras, assim, de fato, o Flamengo não deve ter criado 9 chances de gol contra o Palmeiras. Mas você criar 5 contra o Palmeiras é muito. Você criar 3 contra o Palmeiras é muito. É difícil, é muito difícil. Não tem como. É quase impossível. Se o Palmeiras permitir 9 chances claras de gol para algum time, é porque, sei lá, o Palmeiras jogou com todo mundo vendado e de costas. Porque não tem jeito. O time do Palmeiras é bom, é um time forte, um time que, na minha opinião, tem uma chance enorme de ser tricampeão brasileiro. Então é um jogo mais difícil. E defensivamente o Peñarol também é melhor que o Corinthians. Acho que foi um bom jogo, sim, do Flamengo. Acho que foi um bom jogo do Flamengo. Mas, assim, eu acho que o senhor está um pouco empolgado demais. Mas foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo jogou bem. Acho que o 2-0 seria mais justo pelo que foi o jogo. Acho que, apesar das chances que o Corinthians teve, acho que 2 gols de diferença mostraria melhor o que foi o jogo. Mas o senhor está um pouco empolgado demais. Né? E, Bruninho, antes de eu chamar o Viga, né, para levantar aqui um tema também, queria saber de você do Corinthians, cara. Porque o Corinthians foi massacrado no primeiro tempo e ali aos 20 primeiros minutos. Mas o Corinthians mostrou uma coragem que ele poderia ter feito gols. Ele criou chances claríssimas de gol. O Corinthians, esse ponto de competir mais, o time melhorou nos últimos meses. É um time que até porque está um pouco mais confiante, né? Porque conseguiu alguns bons resultados recentemente, comparado com o que vinha acontecendo. Então é um time mais confiante. Até no jogo com o São Paulo, com jogadores a menos, o Corinthians conseguiu assustar o São Paulo. Mesmo com desvantagem numérica. Aí falta na qualidade técnica, naquela bola, por exemplo, o Héctor Hernandes, que saiu na cara do gol, ele se enrolou todo, assim, uma coisa... Ruim, não. Nossa. É uma contratação. Meu Deus do céu. Essa contratação é difícil de explicar, assim. O Héctor Hernandes, assim, nunca fez nada, assim, que justificasse uma contratação. Ele se enrolou todo ali. Então, na qualidade técnica, falta. Acho que o Ramon Dias, na escalação inicial, ele deixou o time um pouco exposto demais. Eu acho que é louvável tentar jogar com Coronado e Garro juntos, mas não no Maracanã contra o Flamengo. Acho que aí o time não está pronto para isso ainda. Acho que se fosse um jogo Atlético Goianiense e Itaquera, que foi recente, ou Cuiabá e Itaquera, acho que é um jogo que você pode tentar botar os dois juntos. Contra o Flamengo no Maracanã é muito difícil. No primeiro tempo, acho que faltou, principalmente pelos lados. O Romero estava jogando de segundo atacante mesmo, né, com o Hernandes. Ele não estava do lado, né? Então, muitas vezes, os 3 do meio ali, o Charles, o Rian e o Coronado bem sacrificado, eles tinham que fechar todo o espaço ali, né? E o Garro, o Romero e o
o Hernandes mais soltos. Aí no segundo tempo melhorou, com 3 zagueiros, com 2 alas, aí deu uma melhorada. Ô, Rodrigo Viga, a minha sorte é que o Piperno, ele tem um baita reforço, né? Que aí eu me fodo. Ele tem o Bruninho do lado dele, que é uma enciclopédia. Ele não lembrava bosta nenhuma desse primeiro jogo do Flamengo contra o Corinthians. Só que eu também tenho meus ajudantes, Fábio Piperno. E aqui o meu amigo... Pera lá. Eu só queria complementar com uma coisa. No jogo em que o jogo que você citou, que o Flamengo perdeu aqui, foi realmente dominado, o Flamengo não jogou com todos os seus titulares. Não vamos esquecer isso. Ué, hoje também não. Hoje não tinha todos os titulares. Não é isso. Então. O Flamengo estava poupando porque ia ter jogo aí pelas Copas. Agora, só para te lembrar, tá? Eu também tenho o meu parceiro da página N Flamengo, é Notícias do Flamengo. Ele sempre me ajuda aqui. E aí ele mandou. Você falou, né, Fábio Piperno, nessa tua apelação, que o Flamengo teve 13 finalizações contra 5 do Peñarol lá no Uruguai. Não, eu falei que o Flamengo teve aqui no Maracanã 19. Vocês estão confundindo as bolas aí. Então eu vou pedir para ele também do Maracanã. Vou pedir para ele, para ver se eu calo a tua boca de novo. Pega do Maracanã. Pronto. Vou pedir para ele. Se tiver do Maracanã, ele me passa. Rodrigo Viga, eu acho que o torcedor do Flamengo hoje ficou motivado. Não porque foi brilhante, não. Mas o ápice do jogo de hoje do Flamengo fez sim lembrar o Flamengo de Jorge Jesus. Pode me chamar de maluco, mas fez lembrar. Não estou falando que vai ser igual, não estou falando que vai jogar parecido, mas o que o Felipe Luiz prometeu na coletiva, que quer o time ofensivo, que quer o time vertical, que quer jogar futebol, ele cumpriu. Cansou, sofreu chances de gol, poderia ter saído surpreendido do Maracanã, mas eu acho que a essência valeu a pena para o torcedor. Fala, Pilhado. Boa noite para você aí, para a turma da mesa, da bancada, especial para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Sabe para que serviu o jogo de hoje, Pilhado? Eu sei que os titistas vão ficar incomodados, mas coloca-se uma lápide no Flamengo, aqui jaz Tite no Flamengo. Coloca-se uma pá de cal, liquida-se essa história, vira-se essa página chamada Tite. 11 meses de um trabalho tenebroso, horroroso, terrível no Flamengo. Foi a melhor atuação do planeta? Não, mas foi um Flamengo com postura, com atitude, buscando o jogo, fazendo marcação alta. Para quem acha que você está exagerando, e eu concordo com você, lembrando aquele Flamengo que na época do Jorge Jesus exprimia, comprimia, pressionava todo mundo e jogava ali em 30 a 40 metros de campo e não deixava o adversário jogar. Viu o torcedor do Flamengo apoiando antes, durante e depois do jogo, gritando o nome do Felipe Luiz antes, durante e depois do jogo. E curiosamente, o torcedor do Corinthians, que ainda está aqui no Maracanã, também aplaudiu, porque entendeu que esse 1-0 foi lucro, saiu barato e que o Corinthians eventualmente é o tal do futebol, né? É o danado do futebol, pode reverter jogando em São Paulo. Então, meu caro Pilhado, acho que vira-se definitivamente essa página chamada Tite. E tem uma coisa que me deixa incomodado, para não dizer um palavrão aqui na Jovem Pan, com relação ao que o Tite deixou de legado. Porque tá cheio de amante, apaixonado, né, meu caro Piperno, ouvinte, espectadores internados da Jovem Pan, pelos números, pelas estatísticas. São os viciados nos scouts. O meu amigo, Flamengo, quando jogou lá no Uruguai contra o Peñarol, precisava fazer gols, teve 70%, 75% de posse de bola. Finalizou 2 vezes no gol. Então você pega os números, embrulha e analisa. Não fica soltando, fica jogando para servir de análise, não. É apenas uma referência. Para com esse modelo, por favor, para com esse modelo titista de planilha de Excel. É muito mais do que isso que a gente está querendo dizer. O Flamengo hoje jogou bem, sim, no Maracanã. O placar foi magro? Foi magro. O Corinthians é um time de Z4 no Campeonato Brasileiro? É verdade que o Corinthians é um time de Z4. O Corinthians não é o último refrigerante gelado do Zezé? Não é. Mas o Flamengo teve uma atuação digna, teve postura,
jogou como prometeu o Felipe Luiz e como queria a torcida. Se vai se classificar ou não para a final da Copa do Brasil, só o jogo de volta vai dizer. Mas é desse jeito, dessa forma, dessa maneira que o torcedor do Flamengo vinha cobrando do seu Tite. Ele teve 11 meses para fazer isso. E hoje, um único tempo do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, mostrou aquilo que a torcida exigia, cobrava e demandava. Por isso, abre-se uma nova esperança, uma nova era de um Flamengo jogando melhor, com atitude, com postura e se impondo diante de adversários, principalmente os mais fracos. Se vai classificar ou não, só o futebol vai dizer. Mas se jogar o futebol que jogou aqui no Maracanã, o Flamengo vai ser finalista da Copa do Brasil, pilhado. Olha aí, ó, Rodrigo Viga trazendo sua análise aí, né? Ele tá lá direto do Maracanã. E aí eu vou querer falar um negócio com vocês. Vou querer perguntar, Flávio Prado, primeiro, um defeito antigo desse Flamengo que se repete, né? Perda de gols. Como o Flamengo perdeu chances que não pode perder. Teve a do Arrascaeta, cara a cara no primeiro tempo. Teve a do Bruno Henrique, cara a cara, de cabeça no segundo, com a bola no travessão. Teve a do Gerson, aquela ali foi bizarra, muito cara a cara, com o Hugo Souza, tá? Ou seja, foram 3 chances muito claras perdidas pelo Flamengo. Além das outras, que aí teve falta no travessão, aí teve a letra do Gabigol, mas eu não considero gol perdido, como foram esses 3. E outra, Flávio, que partida do Hugo Souza, hein? Ele sim, o gol era defensável, mas olha a defesa que ele fez na letra do Gabigol. A defesa ali cara a cara com a Arrascaeta. Também teve erro do Arrascaeta, que finalizou em cima dele, mas ele fecha bem o ângulo. A do Gerson foi uma defesaça. Um chute do Arrascaeta no começo do jogo na gaveta, que ele pega e espalma a bola também. A ponte que ele deu na cabeçada do Léo Ortiz. Que partida que fez o Hugo Souza. Eu acho, Flávio, que valeu cada centavo dos 500 mil que o Corinthians pagou para o Flamengo para ele jogar no jogo de hoje. Eu também acho. Acho que ele teve uma boa atuação, também entendo que a bola do gol era defensável, não foi um frango, mas uma bola defensável. Mas ele realmente foi muito bem, ele fez boas defesas e o Flamengo perdeu alguns gols que normalmente não deve perder. O time do Flamengo, eu não sei, aí já é uma coisa mais, né, da gente esperar um pouquinho. Ele cai muito fisicamente. Bruno colocou, é verdade que com a marcação mais ofensiva, que o Felipe Luiz falou que ia fazer e fez, é claro que a queda física seria acentuada, cairia. Mas a gente vê um Flamengo caindo fisicamente já faz bastante tempo. Não sei se é erro de preparação, não sei se é por causa da média de idade de alguns jogadores que já está alta, mas a verdade é que o único que eu não vi cair de rendimento em nenhum minuto foi o Gerson. O Gerson fez uma partida impecável, foi o grande condutor do time do Flamengo, criou grandes oportunidades, e, para mim, foi o cara que manteve o nível o tempo inteiro. No mais, oscilação de alguns jogadores, e isso tem que ser, obviamente, visto, porque não dá para você jogar tanta bola no primeiro tempo, perder tantos gols e depois correr até risco de sofrer um empate ou até tomar uma virada de um time que lhe é inferior. Então, realmente, o Flamengo tem que... Se a condição física não for total... Aí tem que segurar o time, não dá para marcar da maneira que ele marcou no começo e pro ano que vem fazer um outro tipo de preparação física, se é que esse é o caso. Porque não dá. Se ele fizer essa marcação forte no começo, ele vai cair no final. E aí fica muito complicado. Ó, eu vou falar uma coisa, tá? A gente brinca, falo pra caramba aqui do Flamengo, mas eu acho muito maneiro, né, Bruno e Piperno, ver a volta por cima de um cara como a do Hugo Souza. Cara, o Hugo Souza saiu do Flamengo chutado, porque ele estava numa fase muito ruim realmente, psicologicamente bem abalado. Foi para um time pequeno de Portugal, que foi rebaixado com ele no gol. E ele mesmo falou, eu fiquei repensando a minha carreira, eu não sabia o que ia ser da minha carreira. De repente aparece a chance no Corinthians e ele agarrou dessa forma. Não é o primeiro jogo, ele já foi herói em pelo menos 4 jogos. Desde que ele voltou para o Brasil e que ele está no Corinthians. Já dá para dizer, Bruno e Piperno, que ele deu a volta por cima ou ainda é cedo?
Eu acho que sim. Assim, o Hugo tá mais velho também, né? Acho que tá mais experiente pelo que passou. É que o futebol ele tá muito agressivo. Tá muito agressivo. O Hugo, ele foi, em poucos meses, tratado como o novo Dida. Teve gente que falou isso, literalmente. O novo Dida, em 2, 3 jogos. Em poucos meses, do novo Dida, que foi um goleiro sensacional, virou uma porcaria que não servia para jogar no Madureira. Assim, do dia para noite, e às vezes de maneira muito agressiva. E não é fácil para o garoto nem ouvir que é o novo Dida, e às vezes pode acreditar, e nem ouvir que é uma porcaria. Imagina como a cabeça do cara pira. Pô, há 3 meses eu era o Dida, pô, agora eu não sou nada, pô, agora o cara dá uma... Não é tão fácil receber isso, né? E as coisas estão cada vez mais agressivas, assim, o tempo inteiro. O jogador, como todo, ele é um jovem, tá com o celular na mão o tempo inteiro, chega a coisa... O ideal seria que não tivesse nenhum contato com isso, mas é impossível que ele não tenha. Então, acho que ele desabou mesmo no emocional e dá para entender. Mas ele parece agora mais experiente, mais tranquilo. Acho que ele entende melhor já esse tipo de situação. Acho que ele vai conseguir entender melhor o exagero tanto para cima quanto para baixo. E ele é um bom goleiro. Acho que ele tem um potencial muito grande, porque ele é rápido, ele é alto. Ele tem um poder de reação muito bom, assim, uma explosão. Então, acho que ele tem tudo aí para ter uma boa carreira no Corinthians. Se o Corinthians cair, não passa nada pelo Hugo. Ao contrário, ele está ajudando bastante. Teve jogo aí que ele que garantiu alguns pontos para o Corinthians. Eu fico muito feliz quando eu vejo um garoto, um jovem ainda como ele, recuperando a sua carreira. Ele é um jogador promissor. E aconteceu lá no Flamengo, tudo isso aí que o Bruno, enfim, descreveu, ele foi lá em cima e subiu rapidamente, a queda também foi meteórica. Então, Pilhado, hoje, na hora do almoço, a gente citou o famoso jogo dele contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Era um time reserva do Flamengo, um time formado naquele dia praticamente por garotos, apenas por garotos. Foi naquele período de pandemia. Inclusive Richard Rios. Exatamente. Que para mim é hoje, ao lado do Gerson, nesse período pós-Copa América, o melhor jogador de meio campo em atividade aqui no Brasil, titular indiscutível de seleção colombiana hoje. Então, todos aqueles garotos sumiram. O Flamengo hoje acho que não está aproveitando nenhum, que eu me lembre rapidamente assim. Negociou jogador com o Bragantino, foi para o exterior e tal. Hoje eu estava vendo a escalação do Santa Clara de Portugal, que é a sensação lá de Portugal. Tem jogador do Flamengo, tem jogador do Palmeiras que subiu. Brasileiros, até o dono é brasileiro. Exato, um monte, né? O MT, o Gabriel Silva, tem um menino lá do Flamengo, goleiro do Flamengo lá, enfim, Gabriel, não sei o quê. Então, quer dizer, o que aconteceu com esses garotos? O Flamengo ganhou outro dia o Mundial Sub-20. Quer dizer, o que está acontecendo com essa transição da base do Flamengo, que sempre foi de altíssimo nível, excelente, para o time principal? Quer dizer, o Flamengo está aproveitando muito pouco. Eu, por exemplo, eu adorava ver no começo de carreira o Vitor Hugo no Flamengo. Ninguém, quer dizer, o moleque sumiu. E assim não estava jogando mais nada nas últimas vezes que entrou. Vou citar mais um, assim, que claro. Tomara que não siga o mesmo caminho, porque eu acho talentosíssimo, Lohan. Esse jogo com o Corinthians que eu citei no primeiro turno, ele jogou muito. Sim. E aí, 4 jogos depois, vaiaram um menino de 17 anos dentro do Maracanã. Então, não é fácil para ele entender. Pô, um dia o Lohan é um cracaço, no outro dia o Lohan é uma porcaria. O menino deve estar pirado. O Felipe Luiz, se a coisa não andar 2, 3 jogos, ele já vai virar estagiário que não está pronto para dirigir um time como o Flamengo. Isso é barbada.